Então, boa noite a todos. Agradeço profundamente a presença de vocês nesse nono encontro, né? E eu fico muito contente por conta da caminhada. A gente, basicamente, estamos toda quinta-feira, iniciamos uma jornada por conta de motivos maiores. A gente só não veio, só teve uma quinta-feira que nós não vimos, então isso mostra paciência de vocês, a persistência e a permanência, né? Então, fico muito contente por conta que significa que a gente está construindo uma relação muito fraternal, de propósito, né? Propósito de alma, né? Nesse nono encontro, a gente vai pensar algumas sínteses, porque já falamos muita coisa, obviamente que é uma gota dentro do oceano, mas geralmente é preciso parar um pouquinho e retomar, né? Retomar, né? Na próximo encontro, não virei na próxima quinta-feira, porque eu vou estar viajando, mas depois da outra quinta-feira, sem ser essa semana na outra, é o 10º encontro, eu falarei mais sobre a literatura, tá? Sobre a literatura, né? Então, hoje eu vou falar um pouco, recuperar algumas sínteses, mas, digamos assim, trazendo alguns outros elementos, né? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês, né? E a todo momento que vocês acharem conveniente, vocês interrompam, tá? Vocês interrompam, tá? Então, o nono encontro, né? O nono encontro. Eu procurei fazer algumas sínteses, né? Então, de certa maneira, aqui eu tenho 6 sínteses que vou tentar recuperar para vocês, mas fazendo alguns paralelos, tá? A primeira síntese é que o trabalho da Cabala, né, ele começa com a ideia de emanação, né? Então, a Cabala, enquanto tradição, quanto conhecimento recebido de boca a ouvido, né? E esse boca a ouvido não quer necessariamente dizer que são partes físicas do corpo, tá? Então, para ter o ouvido, para ter ouvido é preciso ter o som, né? Quando o som surge, automaticamente ele inventa o ouvido, né? O som, nesse sentido, nós podemos dizer que seria o transcendente e o ouvido, o imanente, né? Só tem som porque tem ouvido, né? Tem ouvido. Então, esse som, essa mensagem, como diz lá em Ezequiel, esse zigue-zaguear dos anjos, né? E anjo, arcanjo, né? Eles são nada mais do que vozes, palavras que chamam a existência, né? Chamam a existência. Então, quando eu falo que a Kabbalah é algo transmitido de boca a ouvido, ela está dizendo de um ser que inicialmente pronuncia o verbo, e esse verbo ele encontra a sua forma, né? Então ele ganha contornos, né? E nesse aspecto aí é um aspecto mais insódio que eu estou dizendo. Do ponto de vista de um aspecto mais, digamos assim,
Peshat, um aspecto mais literal, né? A gente pode dizer que é um ensinamento que foi passado de um mestre para um outro mestre, um discípulo, né? Mas tudo tem a ver com a ideia de emanação, quer dizer, o grande mistério, a grande motivação da Kabbalah é entender como é que Deus sai de si para se contemplar. Né? Então, para a Kabbalah, Deus é incognoscível, mas ao mesmo tempo Deus é conhecido, né? Mas ele é conhecido a partir das emanações. Né? Então, para a Kabbalah, não tem um Deus afastado do ser humano, do ser humano, né? Do ser humano. Né? E por que não tem um Deus afastado do ser humano? Porque para a Kabbalah, Deus é a fonte eterna de tudo que existe. Então, se é a fonte eterna de tudo que existe, ele é um incognoscível. Essa palavra que a gente utiliza, Deus, aí, é apenas por conta da nossa limitação espiritual, né? Da nossa incapacidade de compreender algo que não cabe nem na palavra, nem no tempo, nem no espaço. Aí, essa palavrinha chamada Deus aí é como se ela fosse sinônimo de cognoscível. Então, tudo que é cognoscível é Deus. Né? Então, digamos assim. E aí, das maneiras que a Kabbalah ela vai tornar inteligível essas emanações, é a partir de alguns atributos, né? Só que aí que começa justamente uma questão, porque quando a gente fala, por exemplo, Hokmah, a sabedoria, né? Mas a ideia de sabedoria, a ideia de sabedoria, a ideia de entendimento, de conhecimento, de misericórdia, de justiça, beleza, vitória, glória, fundamento e o reino, não são coisas estáticas. Né? Então, a Kabbalah nunca diz Deus é isso. A Kabbalah não fala Deus é amor. Deus é. Ela não fala Deus é reino, Deus é misericórdia, Deus é beleza. Isso aí são atributos, mas nunca é, porque Deus é energia. Então, se é energia, todo tempo é movimento, por isso que tem os caminhos. Né? É movimento. Então, as sefirós, elas são emanações divinas, elas não são a divindade, elas não são Deus. Tá? Então, isso é um ponto fundamental, né? Fundamental, porque a Kabbalah vai dizer a emanação é divindade, ela não é Deus. Né? Porque Deus é a fonte de onde Deus está além de que até aqui. Né? A Insof, quer dizer, a Insof Kur, está além. Então, esse é o primeiro ponto, isso é fundamental porque faz com que a Cabala transcenda a religião. Né? Porque, originalmente, a ideia de religião ela quer dizer o religário. Né? Então, ela parte do pressuposto que a divindade, que o divino está afastado de mim. Né? Sobretudo as religiões ocidentais. Né? Então, a religião ocidental é fundada na ideia de que Deus está separado de mim. Aí eu preciso criar um corpo de doutrinas, um corpo sacerdotal, um corpo de ritos, um corpo de preceitos, um corpo de rituais, para poder construir a ponte. Né? Então, por isso que vem pontífice. Pontífice quer dizer o construtor de pontes. Então, o Papa é o sumo pontífice, quer dizer, ele é o maior construtor de pontes. Entre o quê? Entre o ser humano
e Deus, né? Mas a Cabala, ela não trabalha com essa ideia, porque na Cabala o ser humano ele é um microcosmo. Tá? Nós estamos falando de ser humano. Ser humano é um microcosmo. Então, sendo o ser humano um microcosmo, então nele ele é uma cópia, né? Ele é uma cópia do pensamento divino. Tá? Uma cópia do pensamento divino. Nós trabalhamos na Cabala, vocês lembram, os mundos, certo? Então, quem está aqui, nós que, digamos assim, a ideia mais ou menos é o seguinte: eu tenho aqui Malkuth, né? Malkuth, ele em Asiá, né? Então, Asiá é uma cópia de Yetzirah. Yetzirah é uma cópia de Briá. Briá é uma cópia de Atzilut. Esses véus aqui nós falamos ainda há pouco, ou no outro dia, né? Então, são cópias. Então, que são cópias? É cópia da cópia da cópia da cópia. Mas o fato de ser cópia da cópia da cópia não invalida, muito pelo contrário, só diz bem assim: ele está no meio de nós, então ele não está fora de nós. Ou então, como quer o Bhagavad Gita, saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. Tá? Ou então, como lá o budismo tibetano, que fala que todos nós somos um Buda em potencial. Tá? Então, a Cabala, as tradições, os conhecimentos que, a partir do século XIII, são conhecidos como Cabala, originalmente, eles sempre foram classificados como saberes, como saberes hereges, né? Saberes heréticos. Por quê? Porque herege, originalmente, é aquele que escolhe o caminho, né? Que escolhe um caminho. Então, herege é aquele que não vai necessariamente pelos caminhos mais conhecidos, pelos caminhos comuns, né? Então, isso é fundamental, né? Fundamental porque a Cabala ela não trabalha com a ideia de que existe um Deus que está afastado de mim. Não. Ela não trabalha com esse tipo de potencialidade. Então, isso é fundamental, né? Aqui eu peguei o quadro do Martinez de Pasquali, representado pelo Samartin, que é muito parecido com o quadro da Cabala também, né? Então, para mostrar que, essa imensidão divina, que se vocês estão vendo aqui o meu cursor, essa imensidão divina corresponderia, de certa maneira, ao pensamento. A imensidade divina é o pensamento de Deus, ou, como dizem os irmãos gnósticos, ao pleroma, ou barbelô, se quiserem, na gnose valentiniana, né? Aí, a partir daqui, emerge o denário, que é esse solzinho bem aqui, que é o Dash, que o Sefetz já fala, o 10 saindo do nada, né? Aí, a partir daí vem as emanações. Então, a ideia é emanação, né? Então, se emanou, quer dizer, ele não tem vida própria, né? Ele não tem vida própria, quer dizer, sempre antes dele tem alguém, entende? Né? Então, não há separação, a gente é o continuador da trajetória, né? Não tem separação. Então, esse é o primeiro um ponto fundamental para compreender, para não confundir Cabala com religião e para não olhar a Cabala com o mesmo sistema operacional das religiões, sobretudo da ideia da separação. Esse é um ponto fundamental. Por quê? Porque o trabalho da Cabala, como nós vemos falando, é um trabalho de unificação. Não é? Então, se eu disse ainda há pouco que a emanação nada mais é do que a cópia da cópia da cópia, então aqui, Rockmar é uma cópia de. É Keter traduzido, digamos assim, numa oitava menor. Binar é traduzido numa oitava menor traduz Rockmar numa oitava menor do que estava antes, né? Então,
a cada emanação dessas aqui, Keter vai diminuindo sua potencialidade, vai diminuindo, mas nunca deixa de existir. Né? Nunca deixa de existir. Tanto é que Keter está em Malkuth. Tá? Então, significa dizer que não há separatividade. Por isso que tem os caminhos. Não há separatividade entre as emanações e não há separatividade entre as emanações e a transcendência. Porque a transcendência é a fonte. Se a palavra emanação significa eu não tenho autonomia, eu vim de algum canto. Eu só existo porque tem essa coisa lá. Então, por isso que o trabalho é um trabalho de unificação, que é a ideia do eu sou o que eu sou. Então, eu tenho que realizar o meu propósito. Qual é o meu propósito? É isso bem aqui, ó. É fazer com que eu reflita, eu tenho que ser um reflexo da imensidade divina a partir do plano onde eu estou situado. Que é esse o trabalho aqui. Eu sou o que eu sou. Que é um trabalho de unificação, que é um trabalho de unificação. Se é um trabalho de unificação, então não tem nada a ver com pontífice, um trabalho sacerdotal, um trabalho institucional, com instituição, não tem nada a ver mais com isso. Não tem nada a ver mais com a ideia de que alguém vem e me inicia, alguém vem e me absolve, alguém vem... Não tem nada... se é um trabalho de unificação, não tem mais a ver com a construção de pontes. Não tem um trabalho de pontífice, de arquipontífice ou de pontífice, não tem mais esse trabalho. Por quê? Porque a gente está percebendo que tudo está ligado. Então, por isso que sempre o trabalho é um trabalho de unificação, um trabalho de reafirmar essa unificação, reafirmar essas conexões aqui, reafirmar esses caminhos. Por quê? Porque esse caminho que vai de Keter para cá é o caminho do relâmpago, do zigue-zague lá da espada do zigue-zague, Quando chega aqui, começa o trabalho de volta, que nós falamos no encontro passado, que é o trabalho de tomada de consciência e de subindo, que é a subida da cobra, que é justamente esse processo aí de tomada de consciência, que é o trabalho de unificação, e que acontece no plano da alma, porque o trabalho cabalístico é um trabalho do plano da alma. Agora, a única maneira da gente saber que a alma existe é aqui nesse hardware. Sem o grupo, sem essa base física aqui, sequer teria um Nefesh. Não teria narina. Não teria ar. Então, se não tem um Nefesh, não tem essa dimensão aqui da o Nefesh enquanto alma anima. Esse animal aí é um sentido meio ingrato do teu, mas eu estou falando aí de alma vivente. Alma vivente. Esse animal é muita tradução muito equivocada, é alma vivente. Que é justamente uma das dimensões do sopro lá. Então, alma vivente. Mas se a alma não vive, ela não pode ter o elemento da formação aqui, que é o intelecto, que é o Ruach, que trabalha com a misericórdia, com a justiça, a beleza, que o Sol equilibrando. Então, aqui, olha, aqui eu tenho o Sol equilibrando Júpiter, Marte, Vênus e Mercúrio. Eu tenho razão, emoção, eu tenho a misericórdia e o julgamento. Então, aqui eu tenho o Ruach, no plano aqui de Tiferet, no Sol, se equilibrando. Aí, obviamente, que quando passa para outro nível, que é o trabalho de alma, aqui tem o grande abismo, esse vazio aqui é o abismo,
que é a gnose, né? Então, aqui está realmente o sentido daquela frase lá de João que fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, porque a verdade aqui é a gnose, é o conhecimento. Então, do que é que ela vai te libertar? Desse mundo da formação que está aqui embaixo, tudinho de asear aqui. Então, quando tu pulou aqui, tu pulou no grande abismo, tu dissolveu. É nesse sentido que a verdade vos libertará, ela vai te libertar desse hardware aqui, porque a partir daqui, meu amigo, tu vai voltar, tu vai entrar naquilo que Zorba, o grego, lá do Nikos Kazantzakis, né? Nikos Kazantzakis, o Zorba, o grego, né? Tu vai entrar naquele estágio que o Zorba, o grego, fala de Satori, né? Do Satori. Né? Tu vai sair daí. Então, tu vai começar a cheirar o som. Né? Tu vai começar a ouvir as cores. Né? Porque tudo aquilo que aprisiona, tudo aquilo que forma, passa a ser dissolvido. Né? Tu está prestes a voltar para o grande útero, tu está prestes a voltar aqui para Saturno, tá, para Brinar, para o plano da intuição completa, onde a intuição funciona, né? Que é os três planos da alma mais profundos. E depois, quando chega em Rockmar, aí tem agora a força vital, né? Aqui, a vida. Porque aqui, em Yeshmar tem só o self, tem só o eu sou. Né? É esse o trabalho. Né? Então, esses níveis aqui da alma. Né? Que é o trabalho de unificação. Então, aqui, esse trabalho de unificação não tem nada a ver com pecado, não tem nada a ver com culpa, não tem nada a ver com julgamento, não tem nada a ver com condenação, não tem nada a ver com certo ou errado, não tem nada a ver com ética, com moral, não tem nada a ver. Ah, então tu está dizendo que tudo pode? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo aí que eu estou falando de experiência espiritual, eu estou dizendo aí que eu estou falando de modo de vida, eu estou dizendo aí que eu estou falando de um trabalho de transcendência, né? Que começa com a transcendência da dimensão do físico. O que está falando que é transcendência da dimensão do físico? É dizer assim, eu sou mais do que os meus instintos. Tá? Meus instintos. É por isso que a alma anima, né? Aí quando eu chego aqui, transcender Ruach, está dizendo, eu sou mais do que o intelecto. A intelecção, no sentido pleno do termo. Né? Aí pulo o grande abismo. Aí aqui em cima, geralmente as escolas colocam uma grande interrogação aqui, né? Mas aqui a gente está falando de planos de total dissolução do ser, e planos que tem a ver, em grande parte, com a chegada do self. Quer dizer, como diz lá me esqueci o nome do cidadão agora, que ele escreveu aquele livro, Isso é Tu, Isso é Tu, me esqueci agora, Isso é Tu, depois eu me lembro. Né? Então, esse que é o trabalho de unificação, que não é um trabalho religioso. Até porque a Cabala, ela é o esoterismo de todas as religiões. Né? Todas as religiões, elas têm um lado, sobretudo a partir da queda, a partir do momento em que Adão se torna um Adão terreno, esse Adão ele institui dois cultos, como diz lá o Martinelli Pasqualino no Tratado de Reintegração dos Seres. Ele institui dois cultos. Um culto esotérico, quer dizer, digamos assim, externo, e um culto interno. Né? Então, desde esse tempo aí, você vai estabelecer as chamadas duas ordens, a ordem externa e a ordem interna. Né? A Cabala ela está fundamentalmente associada à ordem interna, ao trabalho interno. Né? Ao trabalho interno. Né? Cabalista, que é cabalista, ele transcende essa organização
de natureza social, esotérica, empresarial, que muitas coisas que muitas pessoas criam para separar, porque a Cabala ela unifica. Né? Então, ela é o lado esotérico. Né? Alguns falam esotérico do judaísmo. Não é só do judaísmo. Né? Eu tenho uma Cabala que tem muito parecido com o gnosticismo, eu tenho do judaísmo, eu tenho do egípcia, eu tenho maia, eu tenho várias. Ela é o lado esotérico, quer dizer, o lado. Eu não vou falar o lado oculto, mas o lado de dentro. A Cabala é para os íntimos. Para os íntimos. Né? O que é um íntimo? É aquele que eu abro o coração. É aquele que não me julga. É aquele que não me culpa. É aquele que não me condena. Né? É aquele onde impera a misericórdia, quer dizer, onde impera as cordas do coração. Por isso que misericórdia é o primeiro atributo da criação. Né? Misericórdia quer dizer abre o coração. Né? Abre o coração. Então, a Cabala, quando fala desse trabalho de unificação, é nesse aspecto que está dizendo. Né? Que ela dispensa a religião. Né? Muito pelo contrário, ela dispensa a religião, mas ela faz da religião um elemento para atrair se de um lado se de um lado a Cabala ela se esconde em livros religiosos como a Bíblia, como o livro tibetano dos mortos, como vários outros, né? Ela se esconde ali, ela se esconde, né? Mas ela se esconde dos olhos do curioso, dos olhos do bisbilhoteiro, ela se esconde dos olhos da razão, ela se esconde dos olhos do julgamento, ela se esconde de vários olhos. Né? Por quê? Tu pega, por exemplo, Cânticos de Salomão. Se tu observa do Cântico de Salomão, tu vai dizer, esse cara é um promíscuo, ele está fazendo uma ode à promiscuidade. Entendeu? Mas se tu for observar, estudar ele cabalisticamente, tu vai perceber que tem um tratado de cabala ali, sobretudo dialogando com as 22 letras do alfabeto hebraico. Né? Então, esse trabalho ele é fundamental de unificação. Está dando para seguir? Alguma pergunta? Dá para seguir? Por mim, tudo certo, João. Tudo certo? Então tá, vamos lá. Então, eu falei que é um trabalho que parte do pressuposto das emanações, então, quer dizer que a ideia é recuperar uma fonte, então, um trabalho de unificação, né? E aqui é o pulo do gato. Né? Então, aqui tem uma pintura do William Blake, O Bom e o Mau Anjos. Né? O Bom e o Mau Anjo. A Cabala, sobretudo por conta que ela é muito influenciada pela mística judaica, né? O mito fundador dela, como geralmente o mito fundador do Ocidente, né? Sobretudo o Ocidente como sendo uma invenção da Europa, é o mito da queda. É o mito da queda. Né? Só que a maneira como a religião vê a queda é uma maneira totalmente diferente da que a Cabala vê a queda. Ou melhor dizendo, a Cabala vê a queda como algo totalmente diferente do que a religião vê. Né? Então, para a religião, a queda é sinônimo do pecado original. Então, a priori, todo mundo nasce pecador. Segundo, ela vê a queda no sentido de culpar a mulher, né, e imprimir à mulher um papel
cada vez mais de amaldiçoado, né? O mito da queda na tradição judaica é um dos únicos mitos da história do mundo em que amaldiçoa a mulher. Um negócio muito interessante. Basta ler lá o Joseph Campbell, né, do Poder do Mito, que ele vai falar muito bem isso, né? Que a tradição judaica é uma das raras tradições, no caso desse mito da queda, né, que vai colocar a mulher numa posição de amaldiçoada, porque, na realidade, vai debitar na conta da Eva o pecado da humanidade. Né? Vai debitar na conta da Eva o pecado da humanidade. Né? E aí vai amaldiçoar. Então, para a grande parte da religião e tradição judaico e católica, eu não digo cristão, digo católica, tá? Porque cristianismo é totalmente diferente de catolicismo. Tá? Então, para o catolicismo, então houve uma ruptura por conta do pecado do Adão e da Eva, né? Então aí tu criou uma separação, né? Aí a partir dessa separação era preciso criar um ponto para unir esses dois lados que estão quebrados. Aí esse ponto para unir esses dois lados que estão quebrados, que estão desligados é a religião. Né? Para a Cabala não é bem assim. Né? Então, para a Cabala, o que é que vai acontecer? Essa queda, ela vai ajudar a explicar, ela vai ajudar a explicar, né, o surgimento de uma coisa chamada sombra no ser humano. Não é? Sombra no ser humano. Não é? Vai ajudar a entender como é que o ser humano, sendo emanado da divindade, como é que ele não emite só luz. Né? Aí a Cabala vai dizer, olha, ele não emite só luz porque essa emanação ela tinha vida própria, ela tinha livre-arbítrio. Porque se não tivesse livre-arbítrio, não seria emanação, seria a cópia. É emanação justamente porque ela tem uma fonte de onde ela veio, mas ela não é subordinada à fonte, ela tem vida própria. Senão seria uma cópia ipsilitris. Tá? Essa emanação tem todos os atributos dessa fonte, menos um. Ela não pode ela não pode criar, digamos assim, no sentido. Ela não é a fonte da criação, digamos assim. Ela pode, como diz o Martinho de Pascoli, criar as causas secundárias, ela não é a fonte. Então, esse que é emanado, ele é emanado e tem vida própria, tem vontade própria. Né? E aí, ele começa a exercer essa vontade. Aí, quando ele exerce essa vontade, nasce uma coisa chamada desconhecimento. Né? Se a emanação tinha antes, se a emanação foi um ato de revelação, foi um ato de conhecimento, né? A partir do momento em que esse ser age movido por uma vontade que não é mais a da emanação original, mas é a sua própria vontade, então nasce uma coisa chamada desconhecimento. Né? Desconhecimento. Quer dizer, esse ser ele passa a ser regido não somente mais por uma só vontade, mas por duas vontades. O problema é que agora ele não tem mais a consciência para saber qual é a vontade que guia ele. Né? Ele não tem mais a consciência para saber como é a quem ele está servindo. Se ele está servindo aos arcontes ou ele está servindo a outros seres. Né? Então, a partir de agora, vai ter... João,
Pode falar? Quando você está falando sobre esse surgimento das duas vontades, seria uma analogia à primeira manifestação da bipolaridade? É, Dos, dos eu diria assim, opostos? Não sei. do dualismo. O dualismo. Isso, O dualismo. dualismo. Sim, 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 sim. Porque, veja bem, aí eu passo a começar a dizer o seguinte, que dentro de mim tem luz e treva, mas o que eu chamo de treva, o que eu chamo de luz, eu não quero que vocês entendam como atributo moral, atributo religioso, não tem nada a ver com isso, está entendendo? Mas, digamos assim, chame o que se chama de luz é a sabedoria divina. O que chama de treva é aquela sabedoria que vai, digamos assim, se opor à sabedoria divina. Porque ela vai reivindicar a existência, ela vai querer existir. Tá entendendo? E elas fazem do coração do ser humano o seu reino. Luz e treva tentam disputar esse reino do coração do ser humano. Tá entendendo? Então, é por isso que nos sistemas de Cabala, sobretudo quando começa a ser distribuído os planetas, esses planetas eles têm virtudes e defeitos, ou se quiser, luz e sombra. Porque eu estou começando a adentrar um nível de conhecimento que procura entender por que o ser humano faz o que faz, e não procura julgar o ser humano, não estamos julgando ninguém. Nós estamos entendendo, nós estamos procurando entender o seguinte: por que o ser humano faz o que faz? Sem julgamento. Sem julgamento. Né? Então, toda pergunta é mais ou menos o seguinte: puxa vida, eu não ensinei meu filho a mentir. Por que ele mente? Né? Então, o que eu quero dizer é sorrir, chorar, odiar, matar, sabe? Preconceito, misericórdia, tudo isso aí são atributos do ser humano. Tudo isso está no nosso DNA espiritual. Né? E o trabalho de unificação passa para eu reconhecer que eu sou isso. Eu também posso odiar e não me culpar quando eu odiar. E não me julgar quando eu me odiar. Mas assumir. E não para dizer assim, não, eu dei um tiro nele porque ele me fechou no trânsito. Não, eu fiz isso porque ele me fez aquilo. Não, não se trata disso, porque aí tu já não está tendo mais a tua autonomia. Tu já está dizendo que tu agiste e a tua ação nada mais é do que uma reação a outra. Aí não estamos falando de cabala, estamos falando de outra coisa, de cegueira, de outra coisa. Porque a cabala, ela dá para a gente, ela faz com que a gente saia do nosso automático e comece a fazer um trabalho de autoconsciência, sem julgamento. Então, esse autoconsciência sem julgamento diz para mim o seguinte: olha, meu amigo, tu pode um dia fazer besteira, porque fazer besteira faz parte da condição humana. Só que quando tu fizer besteira, pensa bem, tu não pode te julgar porque tu fizeste besteira, tu não pode te culpar porque tu fizeste besteira, tu não pode culpar o outro porque tu fizeste besteira. Tu pode apenas pensar o seguinte: olha, existe o antes de fazer a besteira. Existe a besteira. Existe o depois de fazer a besteira. Qual dos três tu vai escolher? Entendeu? Qual dos três tu vai escolher? Aí sim começa um trabalho de iniciação. Ou seja, tu vai tirando aquela casquinha, tu vai começando a reagir de uma outra maneira. Né? Tu vai começar a descobrir camadas em ti que tu não conhecia. Sabe? Então aí sim começa o trabalho, que é o trabalho de unificação. Né? Dizer, esse sou eu. Sem culpa, sem julgar, sem condenar, sabe? Sem nada disso. A cabala não é um sistema para julgar. A cabala não é um sistema para julgar. Mas podem falar, eu já diga. Irmão, não, eu tô percebendo muito assim com a questão de nossas escolhas, né? E voltando um pouco os encontros, aquele encontro que o senhor fez, aquela meditação,
né? Ficou fazendo muito, já tinha feito sentido para mim naquele dia, mas ficou fazendo muito mais sentido agora, né, vendo esse novo encontro aqui, com a relação que no começo da meditação eu me coloquei assim num ponto de, de ir naquela caminhada, né? Somente ir, entendeu? Mas quando eu voltei e a gente volta para o mesmo lugar na meditação, as coisas começaram a fazer mais sentido nesse ponto que você falou, que a gente sai do automático, né? Que a gente percebe, digamos assim, consegue perceber a minha essência. Poxa, esse sou eu, né? Que muitas das vezes a gente quer mostrar o nosso lado bom, a gente quer ser bom, né? O ser humano, ele quer ser bom, mas ele não conhece o seu lado, digamos assim, o lado ruim, né? O lado, digamos assim, o lado mal da força. Então, isso está me fazendo essa percepção de conhecer, me conhecer e saber fazer as melhores escolhas. Eu Pois é, estou tendo uma percepção dessa forma. aí tem um negócio bacana, porque a Cabala não, ela não te convida, seja bom, afaste seu mal, esconda seu mal. Não, a Cabala diz bem assim, seja inteiro. Seja inteiro. Porque a priori, para a Cabala, não tem bem e mal. O que tem é aquilo que te aproxima de ti mesmo e aquilo que te afasta de ti mesmo. Muitas coisas que tu classifica como bom e tu insiste em parecer bom é aquilo que te afasta de ti mesmo. Né? A gente insiste em ser bom, insiste em ser bom, e essa insistência em ser bom faz com que nós sejamos uma grande máscara. E nós não sejamos nós mesmos. Até o mestre disse, ó, bom é só o pai, cara. Que negócio é esse? Ele dizer que eu sou bom. Bom é só o pai. Tá entendendo? Até Jesus, o Cristo, ele não combateu o mal. Ele deixou lá o Lúcifer quietinho, ele não combateu o mal. Ele não extinguiu o mal. Por quê? Porque ele entende que a partir da queda, o mal é uma possibilidade da existência. Mas eu quero novamente dizer, não entendam o mal no sentido moral da palavra. Não, e não entendam o bem, o bom, como no sentido moral da palavra. Não entendam isso. Não é. Eu prefiro dizer que bom, que bom tem a ver com sabedoria e mal tem a ver com insensatez. Mas sabedoria e insensatez estão temperados em nós, que nem café com leite. E aí vem a questão que você falou, né? Quem escolhe o quê? Quem é que está escolhendo? Quem é que está escolhendo? Né? Na grande oração, que eu chamo que é a grande invocação, né? Uma das partes dessa grande invocação, ele fala bem assim, e não nos deixe cair em tentação. Qual é a tentação? Né? A mesma tentação de Yaldabaoth, os gnósticos, né? De achar que ele era o cara, que ele era o Deus, que ele podia. Entendendo? E dizia, né? E livrai-nos do mal. E fala, e livrai-nos do mal por quê? Porque somente nós não temos condição de livrar o mal, porque nem sequer a gente sabe o que é o mal. Nem sequer a gente tem clareza do mal. Do mal, sobretudo, na gente. A gente tem clareza do mal do outro. A gente adora culpar o outro. Adora culpar, rotular, classificar, julgar, condenar o outro, a gente adora. Aí fala assim, mas livrai-nos do mal. Por quê? Porque eu, com o meu conhecimento, não tenho condição de me livrar. Então, preciso rogar alguém. Né? Por isso que a Cabala trabalha com a ideia de, como eu mencionei para vocês ainda agora, aqui, eu parei a exposição, deixa eu voltar aqui de novo a exposição. Por isso que a Cabala trabalha com a ideia o Ruach, Tiferet, desse equilíbrio aqui. Tá? Desse equilíbrio aqui. Tá? Ela trabalha com isso. Né? Então, é fundamental ter essa clareza. Né? Por isso que o outro, que é justamente da queda,
Então, a queda para a Cabala não tem nada a ver com culpa. Entendendo? Todas as tradições elas não conseguem explicar por que aconteceu a queda. Né? Mas uma coisa que a gente consegue compreender é que, a partir da queda, não tem só um anjo bom. Passa a ter o anjo bom e o anjo mau. Está entendendo? Mas esse bom e esse mal não é atributo moral. Tá? Eu prefiro dizer que esse anjo bom é a luz e esse anjo mau é a treva. Um precisa do outro. Por que um precisa do outro? Porque a luz ela precisa da treva para mostrar que ela é luz. Ela precisa. E a treva, ela justamente precisa da luz porque ela precisa fazer o caminho de volta, que é o trabalho de unificação. Porque não tem ninguém que é só luz, e não tem ninguém que é só treva. Por isso que na Cabala a gente fala dos santos cabalistas, quer dizer, daqueles que conseguiram equilibrar. Então isso é muito diferente de religião. Não tem ideia de pecado, não tem ideia de culpa. Cabalista que é cabalista não vive se escoteando, se culpando ou culpando o outro, se condenando, se julgando, sabe? Não. Ele trabalha no silêncio. Ele é quieto. Né? Vamos lá, próxima síntese. Que é justamente isso aqui, ó. A queda, né? Então, a queda ela tem muito a ver com a ideia da manifestação planetária, sobretudo a partir de Saturno. Né? Porque esse triângulo superno aqui, que é o triângulo dos níveis mais avançados da alma, né? Esse praticamente fica intocado, é uma grande incógnita. Quando começa a partir de Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio, aí começa a história da dualidade. Por quê? Porque começa esses três triângulos aí, que são o triângulo, os dois de baixo, sobretudo, o triângulo ético e o triângulo astral. Né? Então, não tem algo mais desequilibrado, né? Por exemplo, aqui, essas três coisas aqui, esses quatro aqui, né? Então, Vênus, então aqui tu tens o amor e tu tens a luxúria, né? Então, aqui, Rod, tu tens a razão e tu tens também a mentira, a ilusão, né? Aqui, a Lua, tu tens o ego, né? Então, o ego, né? O ego aqui, então, conta o Zohar, né? Que no início da criação Sol e Lua estavam juntos, porque no início da criação tudo estava junto, né? Então, quando é falado assim, e assim ele fez o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea o fez, também tudo em outros planos era unificado, né? Tinha essas polaridades, né? Então, tudo na árvore da vida ele é profundamente equilibrado, né? Macho e fêmea, positivo, negativo, né? Então, as sefiras das colunas, né, dos pilares, elas são para equilibrar, eles são sempre equilibrados pelo pilar do meio. Né? Não só pelas colunas horizontais, mas também pelo pilar do meio. Né? Mas isso já era antes também. Então, quando o Zohar vai falar que antes existia só um grande luminário. Né? E esse grande luminário tinha um lado masculino e um lado feminino. Esse lado masculino era o Sol, esse lado feminino era a Lua. Né? Só que aí houve um desentendimento, né? Porque a Lua queria ter mais força do que o Sol, digamos assim, ou queria ter mais importância do que o Sol. Né? Aí desse entendimento vai nascer
um elemento dentro da mitologia cabalística, que é a ideia de Lilith. A ideia de Lilith enquanto um componente da Lua, um elemento da Lua, né? Um elemento da Lua, que é muito importante para nós, porque é muito importante para nós reconhecer a figura de Lilith, porque ela vai chamar para a gente a necessidade de buscar o equilíbrio, né? Buscar o equilíbrio, né? Então, essas polaridades que vão existir, sobretudo na partir de Geset, elas são polaridades que têm que ser equilibradas em triângulo. Então, na realidade, é uma polaridade do ternário. É sempre dois que se equilibram no terceiro. Tá? Então, aqui eu tenho a misericórdia, a justiça que se equilibra com a beleza. Aqui eu tenho a vitória, glória, e que se equilibra com o fundamento que é Yesod. Então, sempre há um equilíbrio. Tá? Então, não se trata de uma dualidade, mas se trata de um dualismo ternário, né? Que a chave da compreensão da dualidade está no terceiro elemento. Né? E do dois nasce o terceiro. Né? Aquilo que nós falamos em alguns encontros, tese, antítese e síntese. Né? Isso é fundamental para a gente. Né? E é importante que essas polaridades, né, elas são para entender a nossa alma. Né? Aqui tem um símbolo muito interessante aqui, eu não sei se dá para vocês observarem, né? Mas se vocês forem pegar os símbolos, a imagem, o símbolo de cada sefiró, por exemplo, então aqui um irmão pegou e fez um homem aqui, ó, um homem, a imagem, a silhueta de um homem pela árvore da vida, né? Então, aqui ele pegou, distribuiu pelas sefirós alguns elementos da árvore da vida. Então, em Keter ele colocou a coroa, a imagem de um homem barbudo, aqui, ó, um homem barbudo, aqui, coroa, aqui, um homem barbudo, né? Em Rockmar, que é a sabedoria, ele colocou o falo. Né? Em Biná, quer dizer, em Biná, que é o entendimento que a grande mãe, ele colocou uma vagina. Né? Quer dizer, para mostrar que esse trabalho aqui, que é o trabalho de terapêutica da alma, tá? Ele é um trabalho que não pode ser feito sem considerar o simbolismo, a linguagem simbólica, a parte mitológica, porque a Cabala ela fala com arquétipos da alma. Tá? Arquétipos quer dizer comportamentos da humanidade, né? Que nos ajuda a entender, né? O ser humano ele não é entendido pelo ser humano em si, pelo indivíduo, porque esse indivíduo ele é um ser social, porque é socialmente determinado, né? Ele é um ser psíquico, porque o que ele pensa não nasceu da cabeça dele, ele é um ser, ele é uma alma que está associada a outras almas, ele é um espírito que está associado a outros espíritos. Então, não existe essa coisa chamada indivíduo, não existe. Né? Existe um ser em alma, né? Que está umbilicalmente associado a outro conjunto de almas. E é somente entendendo essa dimensão arquétipa, essa dimensão mitológica, que a gente vai entender o que significa peregrinar em cada sefiró dessa. Teve um encontro que eu falei para vocês, de onde buscar o recheio de cada sefiró dessa. Eu falei das várias tradições, platonismo, né, as deidades, o zodíaco, os planetas. É aí que a gente tem que buscar. Não estamos falando de 10 bolinhas e de 22 caminhos, estamos falando de princípios espirituais, emanações espirituais que nos ajudam a entender. Né? Então, eu só consigo despertar o meu ser, né? O meu ser aqui
no Sol, né, eu só consigo libertar o Apolo aqui, né, fazer com que Apolo brilhe, se eu conseguir, sim, não ser escravo da razão, em Rod, não ser escravo da emoção, em Netzah, não ser escravo do ego, e não ser submisso aos sentidos. Então, quando eu fizer essas quatro, quando eu aqui tem a Terra, Malkuth, os quatro elementos. Então, quando eu conseguir não ser escravo dos sentidos, eu fiz a primeira iniciação em Malkuth. Quando eu conseguir fazer com que o meu ego não seja o meu sistema operacional, eu fiz a minha iniciação em Yesod. Quando eu não ficar cego pela razão e compreender os limites da razão, eu fiz a minha iniciação em Rod, por exemplo. E quando eu não ficar mergulhado no sentimentalismo aquoso do Vênus, eu fiz a minha iniciação em Vênus, aí eu posso transcender, eu posso romper o primeiro véu e chegar no Sol. Aí do Sol, eu só tenho o grande abismo aqui, a grande cortina, para eu chegar em Netuno, no entendimento mais profundo das coisas. Não é? E não é à toa que esse símbolo do Netuno ele é muito parecido com a letra Pi, Pis grega. Não é? Então eu tenho aí uma ponta que é o Pai, outra ponta que é o Filho, outra ponta que é o Espírito. Né? E eu tenho a materialidade na cruz, que é o Amém, que são os quatro elementos. Quer dizer, eu consegui crucificar os quatro elementos em busca de algo muito maior. Que a letra, o alfabeto grego, ele é fenomenal, ele é tão esotérico quanto o alfabeto hebraico. Né? Então, é importantíssimo esse processo aí, que é o processo terapêutico, né? Que é o processo que é uma terapia da alma. Né? E essa terapia da alma, ela pode ser trabalhada com a iniciação, né? Como eu falei ainda há pouco. Né? Então, aqui tem esse aqui a carta Universo, né? A carta do Universo, né? Do tarô, que é do tarô de Crowley, né? E numa versão. Né? E aqui é um importantíssimo caminho 32. Né? Esse caminho 32 é o caminho do Tau, é onde está Saturno. Então, quando eu fiz as minhas iniciações aqui, quando eu consegui equilibrar os meus componentes da terra, do fogo, da água e do ar, quando eu consegui sair do sistema automático, do piloto automático, aí eu posso caminhar, posso iniciar minha caminhada. Né? Aí eu vou ter, sim, que encontrar com a grande síntese, que é a carta do universo ou do mundo, a grande síntese. Né? É onde vem desembocar todos os caminhos, todos os 22 arcanos, começando pelo louco, aqui, o caminho 11. Né? Então, essa mulher que dança, porque o mundo é para se equilibrar e dançar conforme a música, o mundo não é para ser mudado, porque o mundo é o que é. Então, o que resta fazer é manter o equilíbrio desse mundo e dançar conforme a música do mundo. Porque entender que esse mundo não é o nosso reino, é só provisório. Por isso que está o caminho provisório aqui para chegar para outro canto. Aí, imediatamente desse mundo, tu vai te encontrar com as 12 letras simples, os 12 trabalhos de Hércules, com as 12 tribos. Né? Mas, tal como um mago, tu entende que é preciso equilibrar, dosar as coisas do céu com a terra, num trabalho sacerdotal, daí a presença da lua, né?
Mas, enfim, isso é do próximo nível, né? Sem contar com as 4 faces nossas, né? Que é do carro de Ezequiel aqui, né? Os quatro anjos da visão de Ezequiel e, sobretudo, o bom e velho Saturno, né? Que é o ceifador. Então, aqui tu vai ter que começar a escolher, né? Então, é aqui que está aquela historinha lá. Quem quiser me seguir, pegue sua cruz e me siga. Ou seja, crucifique. Sem crucificar, ou seja, sem morrer e nascer de novo, não tem caminho, não tem cabala. Tá? Por isso que diz, quem quiser ganhar a tua vida vai ter que perder, ou seja, vai ter que morrer, vai ter que fazer iniciação. Não é que eu ceifador. Mas isso é uma outra. É só para mostrar a história da terapêutica, né? Que é o conhecimento da alma. Né? Mas o conhecimento da alma só pode ser conhecido a partir dos grandes arquétipos que ajudam a entender a alma. Não tem uma alma individual. Ou não tem uma alma deslocada da humanidade, digamos assim. É isso que eu queria dizer. Né? Então, basicamente, era isso que eu trouxe para vocês, numa espécie de síntese do que a gente já comentou, mais uma síntese com uma oitava um pouco maior, né? E queria ouvir vocês agora, né? Queria ouvir vocês agora. O que é que vocês acharam disso daí? Professor, boa noite novamente. Pode falar, meu cara, pode falar. O senhor fez uma conceituação e, na verdade, conseguiu explicar, né, um conceito, definir melhor um conceito, né, dentro da Cabala, a respeito do bem e mal, né, afastado do conceito de bem e mal moral, não é isso? Eu queria que o senhor pudesse explicar um pouco mais sobre isso. Nós não falamos várias vezes que a Cabala trabalha com 4 níveis, né? Isso. Tem um nível literal, um nível alegórico, né? Mesma história, né? Então, por exemplo, a moral tem um conceito de bem e de mal. Não tem um conceito de bem e de mal, a moral? Tem. Então, todos nós temos uma ideia aproximada do que é bem e do que é mal. Não é? Nós temos uma ideia aproximada. Né? Só que, em se tratando da Cabala, ela não vai trabalhar necessariamente com esse tipo de conceito, de bem e de mal. Né? Eu não estou dizendo que ela vai ser amoral ou imoral, não é isso. Mas eu estou dizendo que o sistema conceitual dela é um sistema simbólico, mitológico, que transcende a história, porque moral e ética são criações históricas. Moral e ética são criações históricas. Então, houve um tempo em que era moralmente aceitável escravizar pessoas negras. Era comum. Tu tinha os escravos que reproduziam, as escravas que vendiam, enfim, era moralmente aceitável. Né? Então, houve um tempo que era moralmente aceitável devorar o inimigo de guerra, era moralmente aceitável, porque a moral tem uma conotação histórica. Né? Agora, quando eu falo de bem e mal na Cabala, eu estou falando de algo que transcende a moral. Algo cujo fundamento não está no ser humano, mas está no fundamento espiritual, num debate espiritual. Né? Numa tensão espiritual, tensão entre aqueles seres emanados inicialmente, que resolvem, uma parte desses seres resolvem exercer o livre-arbítrio e exercer uma vontade que não era a vontade única que emanou, era uma outra vontade. Então, a partir de agora, eu tenho 2 vontades. Então, é essas 2 vontades que eu chamo bem e mal. Né? Ou, se quiser, tese e antítese, para ficar melhor.
A tese, o que era? Era a fonte eterna de tudo que existe. A antitese, quer dizer, é algo que se contrapõe às duas. E o ser humano, o que é? É a síntese, isso é a junção desta vontade que é da tese com essa junção dessa vontade que é da antítese. Os dois aqui juntos. Né? Mas pode colocar, Edina, o link de um filme que você falou? Eu vou colocar eu coloquei o link de um filme. É um filme até aparentemente infantil, tá? Mas de infantil não tem nada. O aprendizado dele é bem adulto, bem conciso, assim. 7 minutos depois da meia-noite. É o nome do filme. Tá aí o link nas mensagens para quem quiser ver. É um bom filme e tem muitas reflexões e ele vai mostrar um pouco disso que você está falando. Obviamente, não tão profundamente, mas esse conceito do que é bom, o que é mal, porque é algo assim muito condicional dentro da nossa esfera, né? O que é bom, o que é mal? Depende. Né? Depende. Então, lógico que não tem a ver com o que você está falando diretamente, João, que você está falando de algo muito além, tá? Mas é para mostrar bem assim como essa questão de bem e mal está muito condicionada a várias questões quando a gente está falando de ser humano, né? E aí, quando você sobe em outras oitavas, isso se sutiliza muito mais ainda. Sim, sim. Então, assim, é um filme bom que vai só dar uma pequena introdução para começar algo nesse conceito aí. Eu acho um bom filme. Por exemplo, vocês querem um exercício cabalístico profundo? Experimenta passar um dia sem julgar. Sem julgar. Ui! Um dia. Sem julgar. Tá entendendo? Sabe? Irmão, não, eu estava pensando nessa questão nesse exato momento. Essa questão da moral, né? Que a gente conhece, que é a nossa cultura, né? Essa moral ética não faz a gente ir a muitos julgamentos, né? Hoje em dia, por exemplo, como você colocou a questão da escravidão, hoje em dia é totalmente inadmissível uma pessoa pensar nessa questão, né? Um ser humano escravizar outro, é uma coisa assim, até de dizer assim, pô, isso é coisa de outro mundo, isso não pode acontecer, um ser humano escravizar o outro, a força ali, mas para a época era algo assim totalmente aceitável e não causava estranheza. Né? Então essa coisa da moral, ela vem muito da questão de julgamento. Por isso que E eu falei para voltando, vocês isso inicialmente. agora voltando ao trabalho da cabala, né? Uhum. E o que você falou agorinha, fazer esse exercício de passar um dia e não julgar. Um desafio isso, um desafio muito grande. Eu não diria nem julgar o outro, não se julgar, que é o mais difícil. Por Exatamente, quê? exatamente. Porque historicamente a gente quer ser exemplo. Exemplo de pai, exemplo de vizinho, exemplo profissional, exemplo de amante, exemplo de marido, exemplo de filho. A gente quer ser exemplo. A Cabala não trabalha com isso. Se ninguém é exemplo de nada. A gente é só emanação. Só emanação. Né? E aí eu não estou dizendo que moral e ética não sejam importantes, mas moral e ética eles são um manual de instrução para a vida social. E eu não estou, o cabalista aí não nega a vida social. Né? Nós não escolhemos nossos amigos, nossos colegas por convicção ideológica, por convicção espiritual. Não tem isso daí, senão a gente vira um fanático, né? A gente vira um Hezbollah, um Talibã da vida, né? Enfim, não pode. Né? A grande beleza da vida está em ouvir o diferente, essa é a grande beleza da vida. Agora, a grande tristeza é que esse é o fundamentalismo, essa é a grande tristeza. Né? Mas onde eu quero chegar? A moral ela é fundamental. A moral ela rege a vida social. Imagina se não tivesse sinal de trânsito. Entendeu? Imagina se não tivesse costumes em comum. Né? Imagina como diz o Emile Durkheim, se não tivesse o fato social. Né? O que é o fato social no caso do padre Durkheim? Vai ser um conjunto de coisas que vão ser anterior ao indivíduo
externo ao indivíduo e que pressionam o indivíduo. Então, se de um lado, na praia é aceitável de biquíni, todo mundo vai te olhar diferente se tu for para o shopping de biquíni. Não vão te olhar direito. Vão te chamar de tudo. Né? Porque existe... Agora, o cabalista, quando fala de bem e de mal, ele está falando de processos espirituais. Tá? Ele está falando de leis espirituais. Né? Eu acho que é melhor, o que eu falei, é tese e antítese. Ou se quiserem o Samarcã, dos erros e da verdade. Tá? Ou se quiserem os gnósticos, ou a letra hebraica, sabedoria e insensatez. Tá? Nada de bem e mal, certo e errado, não é isso. Não é isso. Né? Certo? Porque não tem para a Cabala uma coisa assim, esse aqui é o certo, não tem isso daí. Esse aqui é o errado. Quem não tem esse negócio. A Cabala, ela não busca dizer assim, não, agora seremos todos bons e afastaremos o nosso mal. Não, a Cabala não fala sobre isso. Ela diz assim, a Cabala, ela fala um pouco o que o mestre falou, assim, ama teu inimigo, amigo. Ama teu inimigo. Aceita que dentro de ti, que tu és o Hulk. Olha a coisa mais cabalística do que o Hulk. Né? O Hulk. Né? Ou seja, dentro de uma pessoa habita um monstro. Que é a analogia do médico e do monstro lá do século XIX, né? Do século XIX. Né? Só para dizer o quanto a Cabala é terapêutica. Né? Esse trabalho de aceitação, aceitar não é concordar, tá bom? Aceitar não é concordar. Essa coisa é diferente. Aceitar não é concordar. E, professor? Diga. Nesse aspecto, a gente tocou na questão da emanação, né? E a emanação, deixa eu colocar dessa forma, ela acaba querendo em algum momento, ser a origem. Ela não é a fonte, correto? Mas em algum momento, ela quer ser a origem, ela quer produzir algo. Essa necessidade, ela viria de algum resquício que ela traz da fonte? Então, é justamente aí que acontece a queda. Né? Tu retrataste basicamente um episódio do Pirte Sofia, ou do Evangelho Segredo de João. Né? Que justamente uma dessas emanações, ela acredita que ela pode criar, que ela é a única só, que ela é Deus. Aí quedou, separou. Nasceu uma outra vontade que não era vontade única. Aí que eu te aconselho a procurar o Evangelho Segredo de João, né? Que justamente nasce a figura de Yaldabaoth, né? Yaldabaoth, que alguns dizem que é o demiurgo e por aí vai. Mas é uma outra conversa que é mais, digamos assim, refinada. Né? Muito bem, caríssimos e caríssimas. Eu tenho uma pergunta. Pode falar, Gilberto. O senhor havia falado sobre a superação da razão, da emoção, do ego, depois falou da compreensão do limite da razão, talvez como se diria, como se controlar a emoção, não sei, a eliminação do ego. É possível um indivíduo se liberar do próprio ego, sair da razão, até mesmo porque a razão tem um papel fundamental na história, na vida da pessoa humana. As emoções, como superar as emoções, afinal? É possível tudo isso? Como trabalhar essa questão, afinal? Não, eu falei em ser senhor dela, né? A gente tem que ser senhor dela e não a gente tem que controlar o cavalo e não ser levado pelo cavalo. Tá entendendo? Então a gente que tem que controlar o animal e não o animal nos controla. Então quando eu falo ser senhor da razão, não é eliminar a razão, mas é não ser escravo dela. Ser senhor da emoção não é ser escravo da emoção, é ser senhor dela. Né? Então, como é que tu é o senhor da tua emoção? É exercendo a temperança. Né? A mesma história do ego. Não dá para eliminar o ego.
nesse momento, porque o ego ele é parte da nossa jornada, mas há um momento em que há o grande abismo, a grande solução, em que esse ego não vai ser mais preciso. Esse ego é o nosso envoltório. Tá? Então, esse ego sem esse ego não tem João não tem nenhum de nós aqui. O problema é não ser escravo desse ego, é entender que esse ego é tão somente um hardware, ele não é nada. Ele não é nada. Tá entendendo? Ele não é nada. Né? Justamente quando eu penso que ele é tudo, aí eu viro lunático, que é justamente o cidadão que acha que o ego é maior que ele. Né? Então não se trata de eliminar, se trata de fazer o trabalho da crucificação, do sacrifício, de levar eles e sacrificar em função de um bem maior. Né? Muito bem, o senhor falou do ego, da emoção e da razão. Parece que a pior é a razão. Como que supera essa razão? Como ser o senhor da razão, afinal? Estudando. Estudando a si mesmo, estudando o mundo. Não tem receita. É experiência, vivendo. Isso leva tempo. Mas você não vai acumulando conhecimento dentro do teu cérebro, novos conhecimentos, isso também não é razão? Não. Primeiro que o nosso cérebro não acumula conhecimento. O nosso cérebro sempre ele tem que esvaziar. Né? Nós somos que nem um copo. Né? Se esse copo está cheio aqui, não dá para colocar água nele. Então, o nosso cérebro ele tem que esvaziar, ele tem que esquecer alguma coisa. Esquecer é natural do cérebro, porque se não esquece, ele não aprende. Fica no inconsciente, né? No caso, ficaria no inconsciente. Não é que esquece, ficaria no inconsciente, não é? A gente lembra o que está no consciente, né? Que é a lembrança, mas o que a gente não lembra fica guardado no inconsciente, né? Sim. Mas aí a gente está falando de razão, né? Razão não trabalha nem com consciente nem com inconsciente, né? Trabalha com outras coisas, com experiência de vida, né? Mas não se trata de negar a razão, se trata de dizer que, em termos de cabala, razão não serve para nada. Em termos de cabala, julgamento, esse sistema não serve, eles não vão te levar para muita coisa. Tá? Exatamente. Acumular conhecimento não prepara a alma. Né? Onde foi que eu li? Outra vez eu li uma coisa muito parecida com isso. É assim, mais ou menos assim, uma coisa é conhecer o caminho, a outra coisa é percorrer o caminho. Né? É que nem fazer bolo. Tu vai comprar a caixinha de fazer bolo. Então, tu conhece como fazer bolo. Agora, faz o bolo. Faz o bolo. Tu não consegue fazer o bolo. Né? Então, uma coisa é saber que o violão tem dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Né? E tem os acordes. E que a música tem vários acordes. Agora, a questão é, toca o violão. Por quê? Porque cabala quer dizer tradição. Não tem tradição sem experiência. Então, é um conhecimento que tu experimenta. Não tem como fazer. Me diz como fazer. Não tem. Não tem como fazer. Como fazer? Não tem. Quem procura isso não procura a cabala, procura outra coisa. Entendeu? Então é isso. Né? A gente basicamente, vou terminar por aqui. Né? E a gente se encontra, sem ser nessa quinta-feira que vem, na outra quinta-feira, tá? Para o último encontro, onde eu vou falar da literatura, um pouco da literatura. Sabe? De onde encontrar alguma coisa, assim, de onde, digamos assim, eu me inspirei para trabalhar. Tá? Vou fechar agora, vou encerrar a gravação para fechar, tá bom?